Sejam todos bem-vindos em mais um programa Palavra e Poder. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rede Fé FM, na cidade de Ribeirão Preto. Esse programa é um programa patrocinado pela Igreja Moriá. Eu sou a pastora Cleonice, estou aqui com meu esposo, o pastor Roberto. Estamos aqui juntos para podermos levar uma palavra de ânimo, de esperança. Estamos aqui para poder aprender, estudar e conhecer um pouco mais a respeito de Deus, do poder de Deus e do que nós podemos alcançar através da fé. Na verdade, a fé é um dos maiores benefícios que uma pessoa pode ter, né? Gostaria já de convidar meu esposo para dar as suas considerações iniciais, está aqui já nos cumprimentando. E aí, amor, tudo bem? Olá a todos os que estão conosco na programação mais uma vez. Quero agradecer, né, a audiência de vocês, estar aqui conosco. O objetivo do programa é esse, né? Estamos aqui trazendo então a palavra de Cristo, como o programa anterior nós falamos, né, a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, ela representa a revelação do poder de Deus. E aqueles que recebem esta palavra e acreditam e creem no coração, elas têm experiências com esse poder de Deus. Então não são poucas as pessoas que a gente vê na Bíblia, e não só na Bíblia, a gente vê nos dias atuais. Quando a gente prega a palavra do Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, as pessoas que abrem o seu coração e recebem esta palavra, os doentes são curados. Quantas pessoas a gente vê? Não estamos falando de algo aqui, né? Não estamos falando de algo que a gente vê acontecer na igreja, ali na igreja, da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto, onde nós somos pastores. Mas não é porque a gente é melhor do que ninguém, nada disso. É porque nós cremos na palavra de Cristo. Nós cremos no poder da palavra de Deus. Então, se a própria palavra, nós temos referências que dá respaldo dizendo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, está dizendo que ela é viva, quer dizer, ela produz vida, eficaz, quer dizer, ela funciona, por que a gente vai pregar diferente daquilo que aqui está? Nós não vamos pregar uma palavra que não funciona. Porque a própria Bíblia, ela se revela, então ela mostra que a palavra de Deus ela funciona, ela é eficaz e ela é poderosa. Tanto é que ele fala assim, os céus e a terra um dia vai passar tudo, mas as minhas palavras jamais vão de passar. Ele diz mais, toda palavra que saiu da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes cumprir aquilo que ela foi estabelecida. Isso mostra o poder da palavra de Deus. O próprio Jesus ele vai falar isso, né? As minhas palavras são espírito e vida. Além de espírito e vida, ela é verdade. Então nós estamos aqui para anunciar esta palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Nós não estamos aqui apenas para trazer conceitos religiosos de teologia. Nós estamos aqui para trazer, debaixo de uma graça que Deus colocou sobre a nossa vida, não porque a gente merece, mas por que ele faz isso? Ele faz na vida de quem crê. Né? Porque ele diz, em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, nós cremos. Se ele falou que a gente vai fazer, quem sou eu para questionar? Eu vou simples obedecer. Eu vou, Senhor. Então tá bom, o Senhor está dizendo que eu vou fazer, não, que eu vou, a hora que eu colocar minhas mãos sobre os enfermos, o Senhor vai curar. Então por que eu vou ter medo de colocar? Só se eu não estou acreditando no que está escrito. Como nós somos uma igreja que acreditamos no que está escrito, entendeu? A gente vai para cima realmente, a gente confronta, né, o mal, as doenças, assim como Jesus ele confrontava. Então nós estamos aqui para anunciar esse Deus Todo-Poderoso, tá bom? Vamos deixar para dar os endereços no final, mas se você que já está nos acompanhando agora, se você quiser falar conosco via WhatsApp, eu já vou deixar aqui o nosso telefone, é o prefixo aqui da cidade de Ribeirão Preto e da região também, tem algumas cidades que é 16, que é o 16, o 9, 16 9 94, muito fácil, 009450. Ó, 994009450. Este é o nosso telefone. Se você quer entrar em contato conosco, né, sei lá, querer marcar um atendimento, uma visita, pastor, não, eu quero ir aonde vocês pregam essa palavra de Deus, onde vocês pregam com esse entendimento, com essa revelação. Nós estamos localizados aqui em Ribeirão Preto, na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz, muito próximo do estádio de Botafogo. Mas se você quer acompanhar antes de ir lá pessoalmente, você pode nos acompanhar pelo YouTube, né? O nosso endereço é o @Igreja Moriá, @Igreja Moriá
RP, né? Então, pelo YouTube, Igreja Moriá RP. Pelo Instagram, @igrejamoriá.rp. Aí fica, né, a tua disposição. Se quer entrar em contato pelo telefone, tá aí. Se quer ir pessoalmente, o endereço tá aí. Se quer começar a acompanhar, assistir os cultos, né, porque eles sobem para o YouTube, lá você vai ver tanto isso aqui que nós estamos aqui agora, vai em forma de um podcast, e os programas da igreja de quarta-feira à noite, e também de domingo de manhã e à noite. E hoje é terça-feira, né? Então, lembrando você, amanhã, quarta-feira, nós temos 2 cultos, ali na Rua Platina 121, 9 horas da manhã, como também às 7h30 da noite, tá bom? Eu vou voltar para minha esposa, nós vamos entrar aqui numa história de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Atos, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11. Antes de falarmos aqui sobre o texto hoje da Escritura, vou falar para você que quiser, você pode pegar um copo com água, que no final dessa programação nós vamos estar fazendo uma oração por você. Assim como no programa anterior, nós vimos que, através da pregação da palavra de Deus e da revelação do poder dessa palavra, muitas pessoas foram curadas, libertas e tiveram suas vidas restauradas. Então, no final dessa programação, nós estaremos orando por você, pela sua casa, pela sua família. E eu creio que Deus não mudou. O mesmo Deus que estava operando lá na vida daquele povo, na época que eles estavam escrevendo esse livro aqui, é o mesmo Deus que hoje está pronto para operar na tua vida. Então, Atos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, Pedro, ele estava preso, por quê? Porque Pedro estava debaixo de uma perseguição, e aí os soldados romanos haviam prendido ele. Tinham prendido 2 discípulos, eles chegaram a matar. O Pedro tinha ficado para ser morto depois da festa da Páscoa. Então, veja aí. Então, os 2 discípulos estavam presos, um morreu, eles mataram, e o outro já estava com a sua sentença determinada, que iria morrer depois da Páscoa. Porém, e é muito interessante isso, porque diz assim, Pedro, pois, estava guardado. Veja, queridos, que é difícil nós entendermos alguns termos na Bíblia, né? Pedro estava guardado, quer dizer, o Pedro estava debaixo de uma proteção maligna, debaixo de uma força maligna, né? Debaixo de um poder. Então, o Pedro, ele estava guardado, vamos por assim, preso por uma ação maligna, né? E aí, a palavra... Ou opressão. Ali no caso dele, ele estava preso, a Bíblia fala que ele estava guardado, então, debaixo de seguranças, de 4 escoltas de soldados protegendo eles. Era como se fosse uma proteção máxima, né? Na verdade, é para ele não fugir, né? Porque já tinha uma sentença que era de morte. Então, eles não queriam que o Pedro fugisse, então eles estão falando que eles guardaram, quer dizer, colocaram ele num lugar bem seguro para que ele não conseguisse... Como fosse um presídio de segurança máxima. Então, o Pedro ele foi considerado um preso de alta periculosidade, né? Então, o que aconteceu com ele... Pastora, mas ele era um bandido? Ele era uma pessoa que fez mal para a sociedade? Não, ele estava pregando a palavra. Mas todas as vezes que nós estivermos diante de uma ação espiritual, tanto do bem, querendo provocar mudança na vida das pessoas, nós vamos tratar e vamos nos encontrar com oposições que vão tentar nos parar, que vão tentar bloquear a nossa ação. E o Pedro, aqui, ele estava diante de uma luta que era espiritual, mas que estava agindo na vida natural dele. Mas a Bíblia diz, e eu quero que você observe isso, que diz que Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, olha só, o Pedro estava com um problema. O Pedro estava preso, né, amor? Sim.
O Pedro estava debaixo dessa sentença de morte. O mal já havia determinado para ele: olha, você vai morrer depois da Páscoa. Já havia uma sentença que acabou para o Pedro, não tem mais jeito. Porém, a Bíblia diz que tem um mas aí. Tem um mas aí. Esse mas é como se fosse algo que estava acontecendo para tentar impedir que aquele mal acontecesse. Porque diz, mas a igreja estava orando a Deus de forma insistente, intensamente. A Bíblia diz aqui que a igreja fazia oração incessante a Deus. Em favor do Pedro. Em favor do Pedro. Então, veja só. Independente da situação que nós estamos enfrentando, independente da situação que você está enfrentando na sua casa, na sua família, aqui é o Pedro que está preso. Talvez nós estamos falando com pais, né, amor? Pessoas, que maridos, esposas, pais. Ou você mesmo, que às vezes está preso também, preso num vício, preso nas dívidas, preso num relacionamento que é abusivo. Preso numa dependência de medicamentos. Uma dependência emocional. Então, o que acontece? Talvez exista essa prisão, mas a Bíblia diz que esse mas, sabe, se tem esse problema na sua casa, mas há oração incessante a Deus. Que tem pessoas que também falam assim, mas eu estou com tanto problema, pastora, que todo santo ajuda. A Bíblia diz aqui que eles não estavam tendo oração incessante a todos os santos. A Bíblia não diz aqui que eles estavam apelando para tudo. A Bíblia diz que eles estavam vivendo uma vida de oração incessante a Deus. A quem era endereçada a oração deles? A Deus. É muito específico. Não era aquela oração que está... E um Deus com letra maiúscula, né? É uma oração incessante. O que é a oração incessante, pastora? É a oração que, independente da circunstância, da situação e dos problemas... Se está melhorando ou a gente não para. Continua orando. A gente continua. Então, aqui está dizendo que havia uma sentença, mas havia oração. Havia algo de mal já determinado para acontecer na vida do Pedro, mas havia uma oração que estava tentando frustrar o cumprimento daquela sentença. Então, da mesma forma que tinha um veredito do mal sobre o Pedro, eles estavam buscando em Deus para quebrar e anular esse veredito. E aí nós vamos ver, então, o que acontece, né? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Veja que não foi antes e não foi depois. Aquele ditado popular, né, amor? Que o povo fala, Deus tarda, mas não falha. Né? Esse ditado não é verdadeiro. Isso aí é uma mentira, né? Porque se a gente lê lá em Abacuque, a Bíblia não fala que Deus tarda, mas não falha. A Bíblia diz, se tardar, espera. Então, não está falando que Deus vai tardar, que Deus tarda, mas não falha, né? Então, Deus não tarda, Deus chega na hora, Deus chega no momento certo, ele chega naquela hora que sabe que é para chegar, né? Então, diz, Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Acorrentado. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, veja que coisa absurda, né? O Pedro acorrentado, com as suas mãos acorrentadas, seus pés acorrentados, e ainda tinha guardas na porta da prisão. O que eles temiam? A gente vê que é uma força além do necessário, porque era um homem. Como que todo aquele aparato para prender um único homem? Isso é interessante, que estava acorrentado. Nos dias de hoje, quando eles pegam um chefe do crime organizado, sei lá, um chefe na boca lá não sei o quê, que distribui drogas, do Comando Vermelho, do PCC, a todo esse aparato eles mandam eles para um presídio de segurança máxima e todo aquele cuidado para ele, né, não continuar comandando. Mas Pedro, o que o Pedro era? Eles não queriam que o Pedro, de lá de dentro, comandasse a igreja? Né, mandasse mensagens para a igreja, olha, fica tranquilo. Quer dizer, eles criaram um sistema, uma forma, para que ninguém fosse visitar e o Pedro não conseguisse se comunicar com ninguém, ficou incomunicável.
O que a gente vê aqui é uma força empregada acima do natural. Vamos por assim, é uma força que não tem uma paridade de igualdade. A gente vê aqui, não tinha necessidade, porque até num presídio não tem uma situação dessa. Até uma pessoa que infringiu a lei de alguma maneira, não existe isso. Tem a segurança, mas é uma segurança, não é uma pessoa que está amarrado, acorrentado. Uma pessoa que está ali, o que ele poderia fazer? Uma pessoa comum, que força, que a gente não está falando de algo, né? Vamos pensar assim, como fosse algo, um homem com uma força, como um exemplo de Sansão, nada disso. A gente está falando de um homem comum. O que ele tinha? A unção e o poder do Espírito Santo, mas um homem comum. Agora, por que um homem amarrado, um homem acorrentado, não amarrado, com corrente nos pés e nas mãos, estava preso dentro de uma cárcere, dentro de uma prisão, e ainda tinha que ter 4 escoltas de soldados para prender esse homem? O que eles temiam? De vigia para ele não fugir, né? O que eles temiam? Então, a gente vê aqui uma preocupação. O que a gente vê aqui é que eles estavam se precavendo para impedir que algo acontecesse. Eles queriam, de alguma forma, impedir, sabe, que houvesse alguma situação. Mas, querido, eu quero dizer para você que, dependente da obra do mal na tua vida, na tua casa, na tua família, independente do nível, sabe, de prisão, do que o mal está pensando, de impedir ou de tentar impedir o poder de Deus se manifestar, não se preocupe, continue firme, buscando a Deus. Venha buscar, vai na igreja, ora, busca a Deus, ouça a palavra. Por quê? Porque Deus vai se manifestar. E quando ele se manifesta, não tem o que o inimigo possa ter levantado para manter uma pessoa presa debaixo dessa situação, se Deus entrar nessa causa. Porque olha que Deus diz, a palavra do Senhor diz que sobreveio um anjo naquele lugar. Qual é uma condição natural? Eles jamais poderiam pensar que um anjo entraria naquele lugar. Eles se preocuparam de manter as grades trancadas com chaves, homens, soldados armados, correntes, cadeados e tudo de forma natural, né, amor? Sim. Porém, o que eles poderiam fazer para impedir o agir de um anjo? O que aconteceu? O anjo foi naquele lugar. E diz a Bíblia, no versículo 7, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou aquela prisão. Quer dizer, aquela prisão estava aquela luz, aquela meia luz, aquele ambiente escuro, né? Aquele ambiente com pouca luz, que não dava para enxergar direito. E diz que iluminou toda aquela prisão. Olha que coisa maravilhosa. E tocando ele do lado do Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então, olha só, as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo, se vista, calça suas sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me. Que coisa maravilhosa, né? Eu quero aproveitar isso aqui, que fala da prisão, para você que está nos acompanhando. Talvez você mesmo que está nos acompanhando. Você se sente assim como Pedro, totalmente preso, num lugar escuro, né? Acorrentado e amarrado. O que significa isso? Sem esperança, sem perspectiva nenhuma, achando que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, é melhor largar isso para lá. Tem gente que fala assim, vou lavar minhas mãos. Às vezes tem pais que falam, eu já fiz de tudo por esse filho, por essa filha, por esse parente, e não tem mais o que fazer, vou lavar minhas mãos. Não faça isso. Não faça isso. Porque aqui a gente vê uma história que ela se encaixa numa situação de uma pessoa que está diante de uma situação tão complicada, desculpa, e aparentemente não tem o que fazer. Tem. Então, se você está se sentindo assim, eu quero te convidar amanhã, quarta-feira, nós temos 2 cultos na igreja. Nós cremos nesse mesmo Deus. Nós cremos que, como diz a palavra de Deus, que os anjos de Deus, aqui foi um anjo de Deus que entrou na prisão e fez esse rebuliço todo e livrou o Pedro da morte, livrou ele dessa situação toda. E a Bíblia diz que, lá nos Salmos, assim, que os anjos de Deus, magníficos em poder, labaredas de fogo,
Eles ouvem a voz da palavra de Deus. Então presta atenção no que eu vou te falar. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Esse mesmo Deus não pode também. Dê um passo de fé, dê uma oportunidade, sabe? Talvez não é por você aí que está nos ouvindo, nos acompanhando, assistindo. Talvez é pelo um filho, mãe. Talvez é pelo marido, é pela esposa, é pelo pai, é pela uma mãe. Não sei. É a própria vida, né? Às vezes é a própria vida. Você A pessoa está tão presa, né, numa situação, sabe, numa depressão. Escuta o que eu vou te falar. Você acha que é em vão você estar ouvindo tudo isso aqui agora? Quem fez você sintonizar e parar para estar ouvindo isso? Foi o próprio Deus, porque Deus tem visto as tuas lágrimas, a tua dor, teu sofrimento, teu desespero, às vezes as tuas orações. E Deus agora colocou você diante dessa programação da rádio ou no YouTube, eu não sei, para você estar vendo e ouvindo tudo isso. Sabe para quê? Para dizer para você, tem chance. Tem chance. Tudo pode mudar. Dê apenas uma oportunidade para Deus. Talvez você diga assim, eu já bati muitas portas. Bate mais uma. Nos procura ali amanhã ainda, amanhã. 9 da manhã ou às 7:30 da noite. Pastor, qual é o endereço? Rua Platina 121. Rua Platina 121. Se você se encontra como Pedro, tá aqui, ó. Aparentemente parece que ele está largado, abandonado e esquecido. Humanamente parece que não há o que fazer. Humanamente falando, realmente. Mas havia pessoas que oravam, uma igreja que orava, que acreditava no poder de Deus. E a Bíblia diz que o anjo de Deus, então, quando entra naquela prisão, uma luz iluminou aquele lugar. Interessante que aquelas correntes que estavam prendendo ele, de uma forma até assim automática, já foram tudo caindo por terra. Tudo foi caindo. Assim é o poder de Deus. Aqui são correntes físicas, mas às vezes são correntes espirituais. Que se você que está nos acompanhando der uma oportunidade, ainda amanhã, não deixa para fazer em outro dia o que você pode fazer amanhã. Rua Platina 121, 9 horas da manhã, 7:30 da noite. Nos procura, eu e a minha esposa, a nossa equipe de fé, todos nós estaremos ali como igreja para poder orar por você, abençoar a tua vida, e Deus vai visitar essa área da tua vida que está em trevas. Você está preso, tá? Você ou um parente ou um familiar. Não é isso, Amanda? Às vezes você pode se encontrar como essa situação, ou conhece alguém, tem um familiar, e isso pode ser financeiramente, emocionalmente, sentimentalmente. Talvez você identifica na sua vida uma área que está presa. Você já tentou de tudo, você já fez de tudo, você procurou já, sabe, romper, e parece que essa área não vai. Então, essa programação é para você, para mostrar para você o quê? Que Deus é poderoso. E você pode orar por você, e você pode interceder por uma pessoa. Aqui é interessante também, que eu vejo aqui na palavra de Deus, é que no versículo 9 diz, então, saindo ele, o seguia, não sabendo se aquilo era real, e o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Olha que coisa. O que acontecia? Que o Pedro não estava acreditando, né? Ele não sabia se aquilo era real, se era um sonho, se era uma visão. E existem pessoas, amor, que muitas vezes ela também não acredita. Ela fala, não, pastor, isso aqui para mim não tem jeito. Parece que é uma visão, parece que nós estamos falando algo para essa pessoa que é inalcançável. Não, eu nem consigo acreditar nisso. Pois é, o Pedro estava vivendo uma situação que ele nem estava acreditando se era verdade. E veja, queridos, que é uma coisa tão interessante que o Pedro, ele estava dormindo. Veja, ele estava dentro de uma prisão, amarrado, com guarda do lado de fora, mas ele estava dormindo, com uma sentença de morte sobre ele. Quantas pessoas, elas estão debaixo de uma prisão, mas elas estão dormindo, elas não conseguem perceber que a vida dela está passando. Ela está debaixo de um sono maligno, né? O sono do Pedro não era maligno, mas tem muitas pessoas que estão debaixo de um sono que a vida dela, ela está perdendo a vida, ela está perdendo a família, ela está perdendo os bens, mas ela não consegue, ela está perdendo a saúde,
mas ela não consegue ver. Ela não consegue acordar para a vida e ver o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que se você se levantar como um intercessor, pastor, o que é um intercessor? É alguém que está orando por outra pessoa. Se você se levantar para orar por essa pessoa, assim como Deus respondeu aquele povo que estava orando por Pedro, Deus também vai te responder. Por isso que amanhã na igreja, no dia de quarta-feira, nós fazemos a quarta profética. O que é isso? É um dia que nós levantamos um clamor ali na igreja, intercedemos por várias áreas da nossa vida, para que Deus, assim como enviou um anjo lá naquela prisão, ele envia um anjo lá na casa da pessoa, lá na empresa da pessoa, lá no hospital, onde tem um familiar internado, desenganado, lá numa UTI, lá numa penitenciária, onde tem uma pessoa que talvez está precisando de uma libertação. Então, se você está ouvindo essa programação e conhece alguém, ou se encontra nessa posição, o nosso convite é para você. Não deixe para amanhã. Você veja que no outro dia o Pedro seria morto. Você veja que no outro dia o mal já tinha estabelecido o fim da vida do Pedro. Mas porque a igreja se levantou, a igreja orou. Aqui está a diferença de fazer parte de uma igreja. Aqui está a diferença de não caminhar sozinho e falar, eu não preciso de uma igreja para servir a Deus. Querido, isso aí é uma mentira do diabo. Você realmente não precisa de uma igreja para buscar Deus, mas você precisa estar numa igreja para você aprender a fortalecer sua fé, fundamentar sua fé e ter pessoas que estão com você na hora da luta. Eu sei que tem pessoas aqui que falam assim, pastor, eu não acho que seja necessário, mas eu quero te dizer que você acha, e eu estou aqui para te afirmar que é necessário. No mundo espiritual, você está com a porta aberta se você estiver sozinho. E você precisa de uma cobertura espiritual, você precisa de alguém estar intercedendo pela tua vida e você está debaixo dessa cobertura para Deus poder ouvir. Porque aqui o Pedro, ele estava ligado e conectado numa igreja. E essa igreja cumpriu o papel dela, né, de orar pelo irmão, de orar por aquele que não estava podendo buscar, de orar por aquele que estava necessitado. Essa igreja cumpriu o papel dela, a função dela, então Deus veio e operou o milagre. Então, se você está nessa condição, nós estamos aqui nos colocando como igreja para poder te ajudar em oração. Sermos essa igreja que ora pela tua vida, pela tua casa, pela tua saúde e pela tua família. Pastora, qual o endereço? Rua Platina, 121, amanhã, quarta-feira, tanto às 9 da manhã como às 19h30. Ou no domingo também, 9 horas da manhã e 19 horas. Sexta-feira à noite. E sexta-feira à noite nós fazemos o culto de quebra de maldições. Sexta-feira, às 19h30. Você é nosso convidado especial. Chega um pouquinho mais cedo, de repente, para a gente conversar um pouquinho, podemos nos conhecer e podemos estar te ajudando. Vamos, então, entrar na oração. Vou pedir para você pegar um copo com água, se você puder, e vamos fazer a oração agora. Se você puder, aí feche seus olhos, senão não tem problema, você pode orar em espírito juntamente conosco. Feche seus olhos se puder e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós apresentamos agora a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração, onde chegar o som da nossa voz, que chega a unção também do Teu Espírito, Pai. E assim como nós vemos o Senhor operar na igreja, vemos o Senhor operar onde há uma oração de fé, Senhor, nós queremos ver um milagre acontecer na vida dessa pessoa, seja de uma cura de uma doença incurável, seja levantar essa pessoa que talvez, meu Pai, está, meu Deus, numa condição totalmente debilitada, de cama, meu Deus, fraca, talvez se conseguir se alimentar, que está se alimentando até por sono. Pessoas, meu Pai, que faz dias e até meses que não levanta da cama, por causa de uma doença, de uma enfermidade. Meu Deus, que o Teu poder entre agora, nessa prisão que essa pessoa se encontra, talvez física, emocional, financeira, espiritual.
Meu Pai, entra agora, envia um anjo agora, um anjo de cura, um anjo, meu Pai, de transformação, de libertação, para poder iluminar este lugar e que todas as trevas sejam dissipadas, que essa doença seja exterminada, que esse mal saia da vida dessa pessoa, da casa, da empresa, do coração, da mente, do corpo dessa pessoa, da mente desse jovem, dessa jovem, meu Deus, que muitas vezes está atribulado, está, meu Deus, angustiado, se envolveu nas drogas, nas más companhias, meu Deus, por conta de tantas coisas que têm acontecido, Pai, venha de encontro, meu Deus, as necessidades dessas casas, dessas vidas que agora colocam diante do Senhor. Meu Pai, eu entrego a vida de cada pessoa nas tuas mãos e eu peço, consagra esse copo com água, coloca nele a virtude e o poder do teu Espírito, que essa água seja um remédio que cura, que essa água seja um remédio, meu Pai, que traga nojo para com os vícios, que quando a pessoa alcoólatra, aquela pessoa que talvez é usuário, meu Pai, de uma substância química, meu Deus, quando ela beber dessa água, que ela seja instantaneamente liberta a partir de agora e que essa pessoa possa testemunhar do poder do Senhor e o poder da fé na tua presença e na tua pessoa, Pai. Nós abençoamos agora, em nome de Jesus, e declaramos que todos que beberem dessa água sejam curados do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Beba agora da água e receba a cura em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Diga Graças louvado a Deus. seja Deus. Ficar por aqui que já deve estar. Então, ficamos por aqui. Até o próximo programa. Obrigado pela tua participação, obrigado pela tua audiência, de nos permitir estar contigo aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Amém. E vamos ficando por aqui, né, amor? Glórias a Deus. Então, um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz e até a próxima programação. Tchau. Deus abençoe. Com Deus.